Se quiser ficar comigo, tire essa criança da sua vida. As palavras dele a feriram mais do que qualquer faca. Ela saiu sem olhar para trás, jurando que nunca mais se encontrariam. 2 anos depois, em um shopping lotado, ele congelou ao ver a mesma mulher que mandara embora, com uma criança de olhos idênticos aos seus. Você perdoaria alguém que tentou apagar seu maior tesouro? Curta, se acredita que a vida sempre dá voltas. Comente. O amor verdadeiro pode nascer da dor. Inscreva-se e não perca nenhuma história emocionante como esta. O aroma do café matinal ainda pairava no ar quando Marina tocou o ombro de Eduardo, que digitava furiosamente em seu laptop. O escritório em casa exalava o cheiro do couro dos móveis importados e da madeira nobre das estantes. Mas hoje havia algo diferente no ambiente, uma tensão elétrica que ela não conseguia decifrar. Eduardo... A voz dela tremeu levemente. As mãos geladas seguravam um pequeno objeto retangular, enquanto o coração martelava contra as costelas como um pássaro desesperado tentando escapar de uma gaiola. Ele ergueu os olhos, irritado pela interrupção. O rosto masculino, sempre tão controlado, franzido numa expressão de impaciência que ela conhecia bem. Os dedos dele tamborilavam sobre a mesa de mogno, produzindo um som seco e ritmado. O que foi? Estou no meio de uma videoconferência importante. Marina respirou fundo, sentindo o sabor metálico do nervosismo na boca. O tecido sedoso da blusa roçava contra sua pele enquanto ela se aproximava, os saltos ecoando no piso de mármore como batidas de um metrônomo acelerado. Preciso te mostrar uma coisa. Ela estendeu o teste de gravidez, suas mãos tremendo imperceptivelmente. Eduardo fixou o olhar no objeto, e ela pode ver exatamente o momento em que ele compreendeu. O sangue drenou de seu rosto, deixando-o pálido como papel. O som da respiração dele mudou, ficando mais rápida e superficial. Não! A palavra saiu como um sussurro áspero. Isso não pode estar acontecendo agora. Eduardo, eu sei que não planejamos, mas... Marina tentou tocar o braço dele, mas ele se afastou bruscamente, a cadeira de couro gemendo com um movimento súbito. Não planejamos? Ele se levantou de uma vez, a altura imponente de 1,80 m, fazendo-a se sentir ainda menor. Marina, você tem ideia do que isso significa? Minha empresa está em processo de fusão com a multinacional alemã. Não posso ter escândalos pessoais agora. O perfume amadeirado do aftershave dele, que antes a acalmava, agora parecia sufocante. Marina sentiu o estômago se revirar. Não sabia se era pelo enjoo matinal ou pela crueldade nas palavras dele. Escândalo? Sua voz saiu mais aguda que o normal. Estamos falando do nosso filho, Eduardo. Criança. Ele cuspiu a palavra como se fosse venenosa. Uma complicação que não posso me dar ao luxo de ter. Você sabe como é minha família, como é o meio empresarial, sou solteiro aos olhos de todos e preciso continuar assim até fechar esse negócio. As lágrimas queimaram os cantos dos olhos de Marina. Ela podia sentir o gosto salgado delas antes mesmo de derramá-las. O tecido da cortina ao fundo balançava levemente com o ar-condicionado, criando sombras dançantes na parede. Você está pedindo para eu... Ela não conseguiu terminar a frase. Estou pedindo para você resolver isso discretamente. Eduardo voltou a se sentar, os dedos já retomando a digitação como se nada tivesse acontecido. Conheço uma clínica particular, muito discreta. Podemos agendar para a próxima semana. O som das teclas do laptop ecoava no silêncio pesado que se instalou. Marina sentiu o chão se mover sob seus pés, como se estivesse em um navio em alto mar durante uma tempestade. Eduardo, olha para mim! Ele não ergueu os olhos da tela. Eduardo! Desta vez ela gritou, e ele finalmente a encarou, os olhos escuros frios como gelo.
O que você quer que eu diga, Marina? Que vou largar tudo, desapontar centenas de funcionários que dependem de mim, destruir anos de trabalho por causa de um erro? Um erro? A palavra a atingiu como um soco no estômago. É assim que você vê nosso bebê? Vejo a realidade. Ele se levantou novamente, caminhando até a janela. As costas tensas, sob a camisa social italiana, desenhavam uma figura rígida contra a luz do sol. Tenho responsabilidades, compromissos. Não posso ser pai agora. Marina enxugou as lágrimas com as costas da mão, o movimento áspero contra a pele sensível. O anel que Eduardo havia lhe dado no aniversário, uma promessa de que um dia se casariam, pesava como chumbo em seu dedo. E se eu não fizer isso? Se eu decidir ter esse bebê? Eduardo se virou lentamente e a expressão em seu rosto fez o sangue de Marina gelar. Era a mesma expressão fria e calculista que ela já havia visto ele usar em reuniões de negócios quando queria intimidar adversários. Então você fará isso sozinha. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo tic-tac do relógio suíço na parede. Marina sentiu como se o ar tivesse sido sugado do ambiente. Suas pernas tremeram e ela se apoiou na mesa para não cair. Você não está falando sério. Estou sendo bem claro. Eduardo ajustou os punhos da camisa, um gesto que ela sabia que ele fazia quando queria encerrar uma conversa. Se quiser ficar comigo, tire essa criança da sua vida. Se não quiser, bem, foi bom enquanto durou. As palavras dele cortaram mais fundo que qualquer faca. Marina sentiu o coração se despedaçar em milhões de fragmentos, cada um perfurando seus pulmões e tornando difícil respirar. Ela olhou ao redor do escritório. As fotos dele juntos na estante, a caneca de café dela ao lado do computador, os livros que havia emprestado para ele. Tudo parecia pertencer a outra vida, a outra pessoa. Está bem. Sua voz saiu surpreendentemente calma. Você fez sua escolha. Marina caminhou até a porta, cada passo ecoando no silêncio mortal do ambiente. Quando chegou ao batente, virou-se uma última vez. Eduardo havia voltado ao laptop, as mãos digitando freneticamente, como se ela já tivesse desaparecido de sua vida. Eduardo. Ele não olhou para cima. Nunca mais me procure. Desta vez, ele ergueu os olhos, e por um segundo, ela pensou ter visto algo diferente na expressão dele. Arrependimento? Medo? Mas foi só um lampejo, rapidamente substituído pela máscara fria de sempre. Marina saiu do escritório, subiu as escadas de mármore pela última vez, e foi até o quarto que haviam compartilhado por 2 anos. O perfume dele impregnava os lençóis de algodão egípcio, uma fragrância que agora a nauseava. Ela pegou uma mala e começou a retirar suas roupas do closet. Cada peça carregava uma memória. O vestido azul da primeira vez que ele a levou para conhecer um cliente importante, a lingerie vermelha que havia comprado para surpreendê-lo no aniversário dele, o pijama de seda que usavam nas manhãs preguiçosas de domingo. Enquanto dobrava as roupas, uma lágrima caiu sobre o tecido do vestido azul, criando uma mancha escura. Marina a enxugou rapidamente e continuou arrumando a mala. 40 minutos depois, ela desceu as escadas carregando 2 malas. Eduardo não tinha saído do escritório. O som da digitação continuava ecoando pelo corredor, implacável como uma máquina. Na porta de entrada, Marina parou e olhou para trás uma última vez. A casa que havia considerado seu lar por tanto tempo, agora parecia um mausoléu de mármore e vidro, fria, vazia, como o homem que a habitava. Ela colocou as malas no carro, as mãos tremendo ao segurar as chaves. O motor ligou com um ronco suave. E ela dirigiu lentamente pela alameda arborizada que levava ao portão principal. No retrovisor, ela viu a casa diminuindo até desaparecer completamente. Só então permitiu que as lágrimas caíssem livremente, molhando seu rosto e pingando sobre o volante de couro.
Se para ele eu era fraqueza, ela murmurou, uma mão instintivamente indo para o ventre ainda plano. Para meu bebê, eu seria força. A cidade se estendia à frente, cheia de possibilidades e desafios. Marina dirigiu em direção ao futuro, deixando para trás o homem que havia escolhido os negócios ao invés do amor, o dinheiro ao invés da família. Ela não sabia ainda como faria, mas uma coisa estava clara. Criaria seu filho sozinha, com dignidade e amor. E Eduardo Mendonça descobriria tarde demais o que havia perdido ao deixá-la partir. O aroma doce dos morangos frescos invadia a pequena cozinha, enquanto Marina cortava a fruta em pedacinhos minúsculos. O sol da tarde filtrava pelas cortinas de linho branco, criando um mosaico dourado sobre a mesa de madeira rústica. Aos 2 anos, Sofia balançava as perninhas na cadeirinha alta, os olhos escuros brilhando de expectativa. "Mamãe, mango!" A vozinha aguda ecoou pela cozinha aconchegante, fazendo Marina sorrir. As bochechas rosadas da menina tinham vestígios de iogurte, e os cachinhos castanhos escapavam do rabinho de cavalo que Marina havia feito pela manhã. "Morango, meu amor." Marina pronunciou cada sílaba devagar, aproveitando para admirar o rostinho perfeito da filha. Os traços delicados, a pele macia como pétala de rosa, mas principalmente aqueles olhos. Olhos que carregavam uma intensidade familiar, uma profundidade que às vezes fazia o coração de Marina apertar. O apartamento de 2 quartos no bairro de classe média era modesto comparado à mansão onde vivera antes, mas transbordava de calor humano. As paredes amarelo claro eram decoradas com desenhos coloridos que Sofia fazia na escolinha, e plantas verdes ocupavam cada cantinho disponível, enchendo o ambiente com oxigênio fresco e vida. Marina colocou os morangos no pratinho de plástico com desenhos de borboletas e se sentou ao lado da filha. O tecido macio do vestido floral roçava contra suas pernas bronzeadas. Ela havia aprendido a valorizar roupas confortáveis e práticas, tão diferentes das peças de grife que costumava usar. "Bom?" perguntou, observando Sofia mastigar com concentração total. "Bom!" A menina bateu palmas, salpicando pequenos pedaços de morango pela mesa. Suas mãozinhas gordinhas seguraram outro pedaço, levando-o à boca com a seriedade de quem executa uma tarefa importante. Marina riu, um som genuíno que ecoou pelas paredes. Era incrível como a maternidade havia mudado até sua risada, antes contida e educada, agora espontânea e musical. Ela limpou o rostinho da filha com uma fralda macia, sentindo a textura aveludada da pele infantil. O telefone tocou, e Marina atendeu com Sofia ainda no colo. Era Carla, sua sócia na pequena empresa de consultoria em marketing digital que haviam aberto juntas. "Mari, conseguimos mais 3 clientes hoje. A Boutique das Flores quer uma campanha completa para o Dia das Mães." A voz entusiasmada de Carla chegava através do fone, misturando-se aos barulhinhos que Sofia fazia brincando com um morango. "Que maravilha! Podemos nos reunir na terça para discutir as estratégias?" Marina ajeitou Sofia no quadril, a menina brincando com os botões florais de sua blusa. "A Sofia vai estar na escolinha." "Perfeito. Mari, você tem certeza de que não quer contratar uma babá? Seria mais fácil para trabalhar." "Não preciso, Carla. Estamos bem assim." Marina olhou para a filha, que agora tentava puxar uma mecha de seus cabelos castanhos. "Sofia é minha prioridade, e conseguimos equilibrar tudo." Depois que desligou, Marina carregou Sofia até a sala. O ambiente era aconchegante, com um sofá bege de tecido macio, uma estante repleta de livros infantis e brinquedos organizados em cestas de vime. O cheiro de lavanda do difusor se misturava ao aroma natural da casa, uma fragrância de lar verdadeiro.
Sofia engatinhou até sua caixa de brinquedos e pegou um boneco de pelúcia, um urso marrom que Marina havia comprado quando ainda estava grávida. A menina abraçou o bichinho, fazendo um som de satisfação que derreteu o coração da mãe. Ursinho, Sofia murmurou, pressionando o focinho do boneco contra o rosto. Marina se sentou no tapete felpudo ao lado da filha, observando cada movimento com fascinação. Era impressionante como uma criança tão pequena podia ter personalidade tão marcante. Sofia era determinada, curiosa, mas também carinhosa e sensível. Qualidades que Marina reconhecia, mas que vinham misturadas com outras características que a faziam engolir em seco. A intensidade do olhar quando Sofia se concentrava em algo. A forma como franzia a testa quando estava pensando. O jeito decidido como pegava os brinquedos. Tudo lembrava alguém que Marina tentava esquecer. O som da chuva começou a bater na janela, criando uma sinfonia suave que sempre acalmava Sofia. A menina largou o ursinho e engatinhou até a janela, colocando as mãozinhas no vidro frio. As gotas desenhavam caminhos serpenteantes e os olhos da criança acompanhavam cada movimento com fascinação. Água! Sofia bateu na janela, deixando marquinhas pequenas no vidro. Isso mesmo, chuva. Marina se aproximou, sentindo o cheiro fresco da terra molhada que entrava pela fresta da janela. Quer ver melhor? Ela pegou Sofia no colo e se sentou na poltrona ao lado da janela. A menina se acomodou perfeitamente em seus braços, o corpinho morno relaxando contra o peito de Marina. Elas ficaram ali observando a chuva, o som rítmico criando uma atmosfera de paz absoluta. Marina inspirou o cheiro característico de Sofia, uma mistura de shampoo infantil, talco e aquele aroma único que todos os bebês têm. Era um perfume que a tranquilizava mais que qualquer terapia, que curava qualquer dor do dia. Sabe de uma coisa, meu amor? Marina murmurou, acariciando os cachinhos macios da filha. Você é a melhor coisa que já aconteceu na minha vida. Sofia olhou para cima, aqueles olhos escuros estudando o rosto da mãe com seriedade infantil. Então sorriu, um sorriso banguela que mostrava apenas 4 dentinhos brancos como pérolas. Mamãe! A palavra saiu como um sussurro, mas carregava tanto amor que Marina sentiu os olhos marearem. Ela beijou a testa da filha, sentindo a pele macia e quente contra os lábios. Em momentos como esses, Marina se perguntava como havia conseguido viver tanto tempo sem conhecer esse tipo de amor. Um amor incondicional, puro, que não exigia nada em troca além de cuidado e carinho. O apartamento estava silencioso, exceto pelo som da chuva e pela respiração cadenciada de Sofia, que começava a pegar no sono. Marina continuou balançando suavemente, observando as pálpebras da filha ficarem pesadas. Nos últimos 2 anos, ela havia descoberto uma versão de si mesma que não sabia que existia. Uma mulher forte, independente, capaz de construir uma vida digna do zero. Havia criado um negócio próspero, educado uma criança maravilhosa e encontrado uma felicidade genuína que jamais havia experimentado. Claro que havia desafios. Noites em claro quando Sofia estava doente, a preocupação constante com as finanças, a solidão que às vezes batia quando ela colocava a filha para dormir e ficava sozinha na sala. Mas cada dificuldade havia fortalecido sua determinação. Cada obstáculo superado havia aumentado sua confiança. Sofia adormeceu completamente, o rostinho relaxado e angelical. Marina se levantou cuidadosamente e a carregou até o quartinho. As paredes rosa claro eram decoradas com nuvens pintadas à mão, e um móbile de estrelas douradas balançava suavemente acima do berço. Ela colocou a filha no colchão macio, cobrindo-a com um cobertor de algodão com desenhos de borboletas. Sofia suspirou satisfeita, virando de lado e abraçando um pequeno travesseiro em formato de coração.
De volta à sala, Marina se serviu de uma xícara de chá de camomila, o vapor aromático subindo em espirais preguiçosas. Sentou-se no sofá com um livro, mas acabou apenas observando pela janela enquanto a chuva continuava caindo. Às vezes, principalmente em noites como essa, ela se permitia pensar no que poderia ter sido diferente. Se Eduardo tivesse reagido de outra forma, se tivesse escolhido o amor ao invés do medo, mas sempre chegava à mesma conclusão. Talvez as coisas tivessem acontecido exatamente como deveriam. Sofia não precisava de um pai que a via como obstáculo. Ela merecia melhor que isso. E Marina havia descoberto que era plenamente capaz de dar à filha todo o amor e estrutura que ela precisava. O telefone vibrou com uma mensagem de Carla. Mari, vi uma matéria sobre a empresa do Eduardo na revista de negócios. Fusão milionária com os alemães. Você quer que eu guarde a revista? Marina digitou rapidamente. Não precisa, isso não faz parte da nossa vida. E era verdade. Eduardo Mendonça pertencia ao passado, um capítulo fechado de sua história. O presente era Sofia dormindo peacefully no quartinho, a empresa crescendo, a vida que haviam construído juntas. Ela terminou o chá e foi verificar se Sofia estava bem. A menina dormia profundamente, os lábios entreabertos em um sorriso sereno. Marina ajeitou o cobertor e sussurrou. Eu não precisava dele, meu amor, mas você merecia saber quem era o pai. A frase saiu antes que ela pudesse contê-la, ecoando no quartinho silencioso. Era uma verdade que Marina carregava no coração, não pelo seu próprio bem, mas pelo de Sofia. Toda criança tinha o direito de conhecer suas origens, mesmo que o pai não fosse digno dela. Marina sabia que um dia teria que tomar uma decisão sobre isso, mas por enquanto, ela e Sofia estavam bem. Mais que bem, estavam felizes, completas, prosperando. A chuva havia parado e a lua cheia brilhava através das nuvens que se afastavam. Marina fechou a porta do quarto de Sofia e foi se preparar para dormir, com o coração em paz e a certeza de que havia feito as escolhas certas. Em algum lugar da cidade, Eduardo provavelmente estava celebrando sua fusão milionária, cercado de executivos e champanhe caro. Mas aqui, neste apartamento aconchegante, Marina tinha algo infinitamente mais valioso: o amor puro e genuíno de sua filha. O shopping Morumbi fervilhava com a multidão típica de sábado à tarde. O aroma de canela dos quiosques de cookies se misturava ao perfume das lojas de cosméticos, criando uma sinfonia olfativa que envolvia os corredores amplos e iluminados. Marina empurrava o carrinho de bebê devagar, observando Sofia apontar animadamente para as vitrines coloridas. Mamãe, olha! Sofia bateu palminhas ao ver a vitrine da loja de brinquedos, onde ursinhos de pelúcia gigantes faziam uma coreografia mecânica. Seus olhos escuros brilhavam de encantamento, e os cachinhos castanhos balançavam a cada movimento da cabeça. Marina sorriu, sentindo o tecido leve do vestido azul marinho dançar contra suas pernas enquanto caminhava. Era raro ter um sábado livre para passear sem compromissos, e ela havia decidido levar Sofia para conhecer o shopping, algo que a menina ainda não havia experimentado. Vamos ver os bichinhos de pertinho? Marina estacionou o carrinho em frente à vitrine, observando o rosto iluminado da filha. Sofia tentou sair do carrinho, esticando os bracinhos em direção aos brinquedos. O vestidinho rosa com estampa de flores balançava com seus movimentos ansiosos, e os sapatinhos brancos chutavam o ar com empolgação. Calma, princesa, podemos entrar na loja depois do lanche. Marina ajeitou a franjinha da filha, sentindo a textura sedosa dos fios entre os dedos. Elas continuaram caminhando pelo corredor principal, Sofia absorvendo cada detalhe do ambiente novo. A música ambiente ecoava suavemente, misturando-se às conversas dos outros visitantes e ao barulho distante da praça de alimentação. Marina parou em frente a uma loja de roupas infantis, admirando um vestidinho amarelo na vitrine.
Sofia estava crescendo tão rápido que precisava de roupas novas constantemente. Ela calculou mentalmente o orçamento. A empresa estava indo bem e podia se dar ao luxo de mimar a filha de vez em quando. "Que tal esse vestidinho, amor?" Marina apontou para a peça na vitrine. Sofia seguiu o dedo da mãe, mas seu olhar se distraiu com algo mais interessante. Um grupo de crianças correndo próximo à fonte ornamental que ficava no centro do shopping. Ela começou a se agitar no carrinho, querendo descer para explorar. Marina olhou ao redor, avaliando se era seguro deixar Sofia andar um pouco. O local estava movimentado, mas havia espaço suficiente para uma criança brincar sob supervisão. Ela tirou a filha do carrinho, segurando firmemente sua mãozinha. "Você pode andar, mas tem que ficar pertinho da mamãe, está bem?" Sofia assentiu vigorosamente, já puxando Marina em direção à fonte. Os passinhos pequenos e determinados ecoavam no piso de mármore, e Marina teve que acelerar o próprio ritmo para acompanhar o entusiasmo da filha. A fonte era uma obra de arte em si. Jatos d'água dançavam em padrões sincronizados, criando um espetáculo hipnotizante. Sofia parou abruptamente, boquiaberta com a exibição aquática. Algumas gotas respingavam levemente, refrescando o ar ao redor. "Água dança!" Sofia exclamou, tentando tocar os jatos que estavam fora de seu alcance. Marina riu, puxando suavemente a filha para uma distância segura. "Ela dança mesmo, não é? Muito bonita." Foi nesse momento que ela sentiu uma presença familiar, uma energia que fez todos os pelos de seu braço se arrepiarem. O estômago se contraiu involuntariamente e o coração começou a bater mais rápido, como se o corpo reconhecesse algo que a mente ainda não havia processado. Marina ergueu os olhos lentamente, varrendo a multidão ao redor da fonte, e então o viu. Eduardo Mendonça estava parado a cerca de 20 metros de distância, próximo à entrada da joalheria mais cara do shopping. O terno cinza escuro de corte impecável moldava sua silhueta alta e elegante, e o cabelo escuro estava perfeitamente penteado, como sempre. Mas foi a expressão em seu rosto que fez o sangue de Marina gelar. Ele a estava observando, e seu olhar havia se fixado em Sofia. O mundo pareceu diminuir de velocidade. O barulho da fonte, as conversas ao redor, a música ambiente, tudo se tornou um murmúrio distante. Marina podia ouvir apenas sua própria respiração acelerada e o som do sangue pulsando em seus ouvidos. Eduardo deu um passo à frente, depois parou. Mesmo à distância, ela podia ver que ele estava lutando contra alguma emoção intensa. As mãos dele estavam fechadas em punhos ao lado do corpo, e a mandíbula contraída de uma forma que ela conhecia bem. Era como ele ficava quando tentava manter o controle. Sofia, alheia à atenção, continuou brincando próximo à fonte. Ela se agachou para tocar a água que se acumulava na borda, molhando as pontas dos dedos e gargalhando com a sensação gelada. "Fria!" Sofia mostrou os dedos molhados para Marina, esperando uma reação. "É, meu amor, a água é bem fresquinha." Marina respondeu mecanicamente, sem tirar os olhos de Eduardo. Ele havia se aproximado mais alguns passos. Agora estava perto o suficiente para que ela pudesse ver os detalhes de sua expressão. O rosto pálido, os olhos arregalados, a respiração visível pelo movimento do peito. Ele parecia um homem que havia visto um fantasma. Marina pegou Sofia no colo instintivamente, um movimento protetor que fez a menina protestar levemente. "Mamãe, quero brincar!" Já, princesa, vamos só." Marina não terminou a frase. Eduardo estava caminhando diretamente em direção a elas agora, e ela percebeu que não havia escapatória. O perfume masculino chegou até ela antes mesmo que ele falasse. Aquela fragrância amadeirada que costumava adorar e que agora fazia seu estômago revirar.
Eduardo parou a 2 metros de distância, parecendo tão tenso quanto ela se sentia. Marina. A voz dele saiu rouca, como se não tivesse sido usada por muito tempo. Sofia virou a cabeça para olhar o homem que havia falado com sua mãe. Seus olhos escuros estudaram o rosto de Eduardo com a curiosidade natural das crianças, sem medo ou reconhecimento. Marina sentiu o corpo da filha relaxar contra o seu. Sofia não sabia quem ele era. Para ela, era apenas mais um estranho no shopping movimentado. Eduardo. Marina conseguiu pronunciar o nome, embora sua garganta estivesse seca como papel. Ele continuou olhando para Sofia, e Marina podia praticamente ver os pensamentos se organizando em sua mente. A criança tinha cerca de 2 anos, os cabelos castanhos com reflexos dourados, a pele levemente bronzeada e, principalmente, os olhos. Eduardo murmurou, tão baixo que Marina quase não ouviu. Sofia tinha exatamente os mesmos olhos que ele, a mesma cor chocolate escuro, a mesma intensidade, até mesmo a mesma forma ligeiramente amendoada. Era impossível negar a semelhança. "Mamãe, quem é?" Sofia perguntou, ainda observando Eduardo com interesse infantil. Marina sentiu a pergunta como um soco no estômago. Como explicar para uma criança de 2 anos que o homem à sua frente era o pai que havia rejeitado sua existência antes mesmo que ela nascesse? É ninguém importante, meu amor." As palavras saíram mais frias do que ela pretendia. Eduardo flinched como se tivesse sido esbofeteado. Ele deu mais um passo à frente e Marina instintivamente recuou. "Marina, eu posso conversar com você?" "Não temos nada para conversar." Ela ajeitou Sofia no quadril, preparando-se para ir embora. "Por favor." A palavra saiu como um pedido desesperado. "Só 5 minutos." Sofia começou a se mexer no colo de Marina, querendo descer para continuar brincando. "Mamãe, água!" Marina olhou ao redor, percebendo que algumas pessoas haviam começado a notar a tensão entre eles. O último lugar onde queria fazer uma cena era no meio de um shopping lotado. "Sofia quer brincar na água," Marina disse friamente. "E nós temos outros compromissos." Ela começou a se afastar, mas Eduardo a seguiu. "Marina, espere. Por favor, só me diga, ela é..." Marina parou abruptamente e se virou para encará-lo. A raiva que havia sido cuidadosamente controlada por 2 anos começou a borbulhar na superfície. "Ela é o quê, Eduardo?" Sua voz estava baixa, mas carregada de veneno. "O erro que você me pediu para resolver, a complicação que poderia atrapalhar seus preciosos negócios." Sofia sentiu a tensão no corpo da mãe e começou a ficar agitada. "Mamãe?" Marina respirou fundo, forçando-se a se acalmar por causa da filha. Ela não podia deixar que Sofia visse sua mãe descontrolada. "Está tudo bem, princesa." Marina beijou a testa da filha, inalando o cheiro doce de shampoo infantil. "Vamos embora agora." Ela se virou para sair, mas a voz de Eduardo a deteve novamente. "Marina, eu sei que cometi um erro terrível, mas, por favor, me dê uma chance de explicar." Desta vez, Marina se virou lentamente, os olhos queimando de lágrimas contidas. Quando falou, sua voz estava carregada de 2 anos de dor acumulada. "Explicar? Você quer explicar como me abandonou quando mais precisei de você? Como me tratou como um problema a ser resolvido? Como escolheu dinheiro ao invés da sua própria filha?" A palavra filha ecoou entre eles como um trovão. Eduardo empalideceu ainda mais, se isso era possível. Sofia olhou entre os 2 adultos, seus olhos escuros captando a tensão, mesmo sem entender o que estava acontecendo. Ela se aconchegou mais contra Marina, procurando conforto no calor familiar do corpo da mãe. Naquele instante, Eduardo murmurou, mais para si mesmo do que para Marina. "Percebi que 2 anos não apagaram nada. Apenas me condenaram."
As palavras dele chegaram até Marina como uma confissão sussurrada. Ela podia ver a dor genuína em seus olhos, o arrependimento que parecia consumi-lo por dentro. Mas 2 anos de criar Sofia sozinha haviam endurecido seu coração contra qualquer simpatia por ele. Você se condenou sozinho, Eduardo. Marina ajeitou Sofia melhor no colo, sentindo o peso reconfortante da filha contra seu corpo. E agora vai ter que viver com isso. Ela começou a se afastar definitivamente, mas Eduardo gritou atrás dela. Marina, eu não vou desistir. Preciso saber a verdade. Marina parou sem se virar, seu corpo tremendo de raiva contida. A verdade? Ela olhou por cima do ombro, os olhos brilhando perigosamente. A verdade é que você perdeu o direito de fazer perguntas no dia em que me pediu para abortar sua filha. E com isso, ela se afastou, deixando Eduardo parado sozinho, próximo à fonte, com o eco de suas palavras reverberando no ar entre eles. Enquanto caminhava rapidamente em direção à saída do shopping, Marina sentiu as pernas tremendo. Sofia havia ficado quieta, como se percebesse que algo importante havia acontecido. Mamãe triste? Sofia tocou o rosto de Marina com sua mãozinha pequena. Marina parou e olhou nos olhos da filha. Aqueles olhos que eram uma réplica perfeita dos de Eduardo. Não, meu amor, mamãe está bem. Ela forçou um sorriso. Vamos para casa fazer cookies? Sofia bateu palmas, a distração funcionando perfeitamente. Cookies! Mas enquanto saía do shopping, Marina sabia que sua vida havia mudado irrevocavelmente naqueles poucos minutos. Eduardo havia-as encontrado, e pela determinação que viu em seus olhos, ela sabia que ele não iria simplesmente desaparecer novamente. A pergunta que agora a atormentava era: o que mais ele seria capaz de fazer para ter as respostas que procurava? O som insistente da campainha ecoava pelo apartamento como um martelo batendo contra o vidro. Marina olhou pelo olho mágico, o estômago se contraindo ao ver Eduardo parado no corredor. Ele estava diferente, o cabelo ligeiramente despenteado, o terno amarrotado, os olhos com olheiras escuras que denunciavam noites mal dormidas. Marina, eu sei que você está aí. Por favor, abra a porta. A voz dele chegava abafada através da madeira, mas carregava uma urgência que ela nunca havia ouvido antes. Sofia brincava na sala com seus blocos de montar, alheia à tensão que pairava no ar. Ela havia empilhado as peças coloridas em uma torre torta e agora tentava equilibrar mais uma no topo, a língua aparecendo levemente pela concentração. Marina respirou fundo, o aroma do café da manhã ainda persistindo na cozinha. Ela havia passado os últimos 3 dias, desde o encontro no shopping, tentando manter a rotina normal. Mas Eduardo havia aparecido em seus pensamentos constantemente, como uma música irritante que não sai da cabeça. Vai embora, Eduardo. Sua voz saiu mais fraca do que pretendia. Não vou. Posso ficar aqui a noite toda se for preciso. A determinação em sua voz fez Marina suspirar pesadamente. Sofia olhou na direção da porta, curiosa com as vozes. Mamãe, quem é? Ninguém importante, meu amor. Continue brincando. Marina encostou a testa na porta fria, sentindo o peso da situação. Sabia que Eduardo não desistiria facilmente. Era uma característica que antes admirava nele, mas que agora se tornara um pesadelo. Marina, por favor, só quero conversar 5 minutos. A voz dele estava mais próxima agora, como se estivesse encostado do outro lado da porta. Você teve sua chance de conversar 2 anos atrás. Marina murmurou, mais alto o suficiente para ele ouvir. Eu sei, e foi o maior erro da minha vida. As palavras dele fizeram algo estranho no peito de Marina, uma mistura de raiva e uma dor antiga que pensava ter superado. Ela olhou para Sofia, que havia conseguido fazer uma torre de 5 blocos e agora batia palmas orgulhosa. Olha, mamãe, grande! Muito boa, princesa! Marina forçou um sorriso, mas seus olhos continuaram fixos na porta.
O silêncio se estendeu por alguns minutos. Marina pensou que talvez Eduardo tivesse desistido, mas então ouviu um som que a fez gelar. Ele havia se sentado no chão do corredor. Podia ouvir o tecido do terno roçando contra a parede. Eduardo, você não pode ficar aí. Posso sim. É um corredor público. A teimosia dele fez Marina revirar os olhos. Era exatamente o tipo de atitude que o tornara um empresário bem-sucedido, mas que também o havia feito perder a família. Sofia se aproximou da porta, arrastando seu ursinho de pelúcia. Mamãe, por que homem triste? Marina olhou para a filha, confusa. Como você sabe que ele está triste? Voz triste. Sofia encostou a orelha na porta, tentando ouvir melhor. Era impressionante como as crianças captavam emoções que os adultos tentavam esconder. Marina se agachou ao lado da filha, inalando o cheiro doce do cabelo recém-lavado. Às vezes, os adultos ficam tristes mesmo, meu amor. Mamãe triste também? A pergunta inocente atingiu Marina como uma flecha. Ela não estava triste exatamente, mas havia algo roendo por dentro desde o encontro no shopping. Uma sensação de que um capítulo que pensava estar fechado havia sido reaberto à força. Mamãe está bem. Marina beijou a testa da filha. Que tal assistirmos um desenho? Ela ligou a televisão, colocando o canal infantil favorito de Sofia. A menina se instalou no sofá com o ursinho, hipnotizada pelos personagens coloridos na tela. Marina voltou para a porta sussurrando. Eduardo, você está assustando minha filha. Nossa filha. A correção veio imediata, firme. Não. A palavra saiu como um tiro. Você abriu mão desse direito. Marina, eu estava com medo. Com medo de não ser um bom pai, de estragar tudo, de não conseguir equilibrar a empresa e a família. E então decidiu que era melhor não tentar. Marina podia ouvir a respiração pesada dele através da porta. O som era quase hipnótico, lembrando-a de noites em que dormiam entrelaçados, quando o mundo parecia perfeito e cheio de possibilidades. Todos os dias dos últimos 2 anos, eu me arrependi daquela decisão. A voz de Eduardo estava carregada de uma dor que parecia física. Todos os dias, eu imaginei como seria ela, como seria você como mãe, se ela teria meus olhos ou os seus. Ela tem seus olhos. As palavras saíram antes que Marina pudesse contê-las. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Marina podia praticamente sentir o choque dele reverberando através da porta. Marina, me deixa vê-la, por favor. Para quê? Para você decidir novamente que ela é um erro? Não, nunca mais. A voz dele subiu de tom, desesperada. Por favor, Marina, ela é minha filha também. Sua filha? Marina sentiu a raiva borbulhando novamente. Você quer ser pai agora? Depois que eu passei noites acordada quando ela estava doente, depois que trabalhei dobrado para dar a ela tudo o que precisava, depois que expliquei para uma criança de 2 anos por que ela não tem pai? Sofia olhou na direção da porta, percebendo que a voz da mãe havia ficado mais alta. Mamãe? Marina respirou fundo, forçando-se a se acalmar. Não podia perder o controle na frente da filha. Está tudo bem, meu amor. Continue assistindo. Ela voltou para perto da porta, sussurrando. Eduardo, vá embora, por favor. Não posso, não depois de vê-la. Marina, ela é perfeita. É exatamente como imaginei que seria. As palavras dele tocaram uma ferida que Marina tentava manter fechada. Durante a gravidez e os primeiros meses de Sofia, ela havia fantasiado sobre esse momento. Eduardo, vendo a filha pela primeira vez, se apaixonando instantaneamente, percebendo o erro que havia cometido. Mas agora que estava acontecendo, só trazia dor. É tarde demais, Eduardo. Não é. Nunca é tarde demais para fazer a coisa certa. A coisa certa seria ter ficado comigo quando descobrimos a gravidez. Marina encostou a cabeça na porta novamente, fechando os olhos.
Podia sentir a presença dele do outro lado, como um campo magnético que a puxava. Marina, eu sei que não mereço uma segunda chance, mas ela merece conhecer o pai. Ela merece um pai que a ame incondicionalmente, não alguém que a vê como inconveniente. Eu não a vejo assim. A voz de Eduardo estava carregada de desespero. Quando a vi no shopping, foi como se meu mundo inteiro mudasse de lugar. Ela é linda, Marina. É perfeita. Sofia se levantou do sofá, caminhando até a porta com passos pequenos e determinados. Mamãe, quer ver homem? Não, Sofia. Volta para o sofá. Mas a menina já estava encostando a mão na porta, curiosa sobre a voz do outro lado. Homem triste como mamãe quando chove. A observação inocente de Sofia fez o coração de Marina apertar. A menina havia notado que algumas vezes, quando chovia, Marina ficava melancólica, perdida em memórias que tentava esquecer. Sofia, venha aqui. Mas nesse momento, algo inesperado aconteceu. Sofia, com a curiosidade natural de uma criança de 2 anos, alcançou a maçaneta da porta. Suas mãozinhas pequenas conseguiram girá-la e a porta se abriu alguns centímetros. Sofia, não! Marina tentou fechar a porta, mas era tarde demais. Eduardo estava ajoelhado no corredor, os olhos no mesmo nível da menina. Quando Sofia apareceu na fresta da porta, ele congelou completamente. Sofia olhou para ele com curiosidade, sem medo. Olá! Olá, princesa! A voz de Eduardo saiu como um sussurro áspero, carregada de emoção. Marina puxou Sofia para trás, mas a menina resistiu, fascinada pelo homem ajoelhado. Por que você é triste? Sofia perguntou, inclinando a cabecinha. Eduardo engoliu em seco, os olhos brilhando. Porque perdi algo muito importante. O que perdeu? Marina sentiu as lágrimas queimando os olhos. A inocência de Sofia estava expondo todos os seus sentimentos mais guardados. Perdi você, princesa, e sua mamãe. Sofia franziu a testa, processando a informação com a seriedade de uma criança tentando entender o mundo adulto. E então, para choque completo de Marina, Sofia olhou para Eduardo e disse a palavra que mudaria tudo. Papai? O mundo parou. Eduardo empalideceu tanto que Marina achou que ele fosse desmaiar. Suas mãos tremeram visivelmente e ele pareceu esquecer como respirar. Sofia! Marina sussurrou horrorizada. Mas Sofia continuou olhando para Eduardo com aqueles olhos escuros idênticos aos dele, esperando uma resposta. Eduardo olhou para Marina, depois para Sofia e finalmente conseguiu falar, a voz quebrada. Sim, princesa, eu sou seu papai. Na voz inocente dela, Marina encontrou o julgamento que Eduardo merecia. E na expressão dele, uma mistura de maravilha, arrependimento e amor instantâneo, ela viu um homem completamente diferente daquele que a havia rejeitado 2 anos atrás. A pergunta que agora pairava no ar, não dita, mas presente nos olhos de todos eles, era devastadora em sua simplicidade. Seria possível reconstruir uma família dos destroços de tanto sofrimento? O aroma do café recém-passado misturava-se ao cheiro de tinta fresca dos desenhos que Sofia havia feito durante a manhã. Marina observava pela janela da cozinha, enquanto Eduardo tentava conquistar a atenção da filha no pequeno playground do condomínio. 3 semanas haviam se passado desde aquele encontro devastador na porta do apartamento, e a vida de Marina havia se tornado um campo minado emocional. Sofia corria entre os brinquedos, seus cachinhos saltitando a cada passo, enquanto Eduardo a seguia com um olhar atento e protetor. Ele havia trocado os ternos impecáveis por roupas mais casuais, jeans escuro e camisa polo azul, numa tentativa óbvia de parecer mais acessível para a filha. Mas Marina podia ver a tensão em seus ombros, a forma cuidadosa como ele se movia, como se temesse que qualquer gesto brusco pudesse quebrar o frágil vínculo que estava tentando construir. Olha, papai, escorregador!
Sofia gritou do alto do brinquedo, os bracinhos estendidos em direção a Eduardo. A palavra papai ainda fazia o estômago de Marina se contrair. Sofia havia aceitado a presença de Eduardo com a naturalidade desconcertante das crianças. Mas para Marina, cada interaction entre eles era como assistir a uma peça de teatro onde conhecia o roteiro de cor e sabia que o final não era feliz. Eduardo se aproximou do escorregador, os braços estendidos para aparar Sofia. "Cuidado, princesa, papai está aqui." Marina fechou os olhos, deixando o café esfriar entre suas mãos. Aquela voz, antes tão familiar, tão amada, agora carregava uma ternura que ela nunca havia ouvido. Era irônico que Eduardo tivesse descoberto sua capacidade de amar justamente na criança que um dia rejeitara. O telefone tocou, interrompendo seus pensamentos amargos. Era Carla. "Mari, preciso te contar uma coisa." A voz da sócia soava tensa. "Recebi uma proposta estranha hoje. Um investidor quer comprar nossa empresa. Ofereceu 3 vezes o valor de mercado." Marina franziu a testa. "Quem é o investidor?" "Uma holding que nunca ouvi falar. Mas quando pesquisei, Mari, todas as empresas do portfólio deles têm conexão com o Eduardo Mendonça." O café derramou quando a xícara tremeu nas mãos de Marina. Ela limpou rapidamente com um pano, o tecido absorvendo o líquido escuro enquanto sua mente processava a informação. "Ele está tentando me comprar." A realização saiu como um sussurro venenoso. "Parece que sim. O que você quer que eu faça?" Marina olhou pela janela novamente. Eduardo havia colocado Sofia em seus ombros e caminhava pelo playground, a menina gargalhando e puxando o cabelo dele. A cena era tão perfeita, tão cinematográfica, que fez seu coração se despedaçar um pouco mais. "Recuse, imediatamente." "Tem certeza? É muito dinheiro, Mari." "Tenho certeza." Marina desligou o telefone, as mãos tremendo de raiva. 20 minutos depois, Eduardo e Sofia subiram para o apartamento. A menina vinha animada, contando atropeladamente sobre cada brinquedo que havia testado, enquanto Eduardo a ouvia com atenção genuína. "Mamãe, papai me ensinou a fazer castelo na areia." Sofia correu até Marina, seus olhos brilhando de empolgação. "Que legal, meu amor." Marina forçou um sorriso, mas seus olhos encontraram os de Eduardo com uma dureza glacial. Eduardo percebeu imediatamente a mudança na atmosfera. "Sofia, que tal assistir um desenho enquanto eu converso com a mamãe? Pode ser Frozen?" Sofia já estava correndo para o sofá, ansiosa por sua animação favorita. "Claro, princesa." Eduardo ligou a televisão, ajeitou Sofia confortavelmente com seus bichinhos de pelúcia. E então seguiu Marina até a cozinha. Ela estava de costas para ele, preparando o lanche da filha com movimentos bruscos e controlados. "Marina, aconteceu alguma coisa?" Ela se virou lentamente, a faca do pão ainda na mão. "Você realmente achou que eu não descobriria?" Eduardo franziu a testa, genuinamente confuso. "Descobrir o quê?" "A proposta de compra da minha empresa." Cada palavra saiu cortante, precisa. A expressão de Eduardo mudou instantaneamente. A confusão deu lugar ao constrangimento, depois à defensiva. "Marina, eu posso explicar." "Explicar?" Ela riu, mas não havia humor no som. "Explicar como você está tentando me comprar? Como acha que pode resolver tudo com dinheiro?" "Não é isso." Eduardo se aproximou, mas Marina recuou, mantendo distância. "Eu só queria ajudar. Vi como você trabalha duro, queria que tivesse mais liberdade para ficar com a Sofia." "Mentiroso." A palavra cortou o ar como uma lâmina. "Você quer me controlar. Quer que eu dependa de você para poder manipular nossa situação." "Marina, você está sendo injusta. Minha intenção era genuína." "Sua intenção?" Marina colocou a faca sobre a bancada com força, o som metálico ecoando pela cozinha. "Sua intenção é a mesma de sempre, Eduardo. Resolver problemas com dinheiro. Me comprar como compraria qualquer outro obstáculo em sua vida."
Eduardo passou as mãos pelo cabelo, um gesto que Marina reconhecia. Ele fazia isso quando estava frustrado. Você não é um obstáculo. Vocês são a coisa mais importante da minha vida agora. Agora. Marina repetiu a palavra com amargura. Muito conveniente essa revelação, não é? Depois que você viu que Sofia existe, que ela é real, que ela é perfeita. Marina, por favor, não! Ela levantou a mão, interrompendo-o. Você não entende, Eduardo. Não entende nada. Eu construí essa vida sozinha, cada tijolo, cada decisão, cada lágrima. E agora você aparece querendo comprar meu trabalho como se fosse uma bugigangas em uma loja? Sofia apareceu na entrada da cozinha segurando seu ursinho. Mamãe, por que você gritando? Marina se agachou imediatamente, suavizando a voz. Desculpa, meu amor. Mamãe não estava gritando, estava só conversando. Conversando alto. Sofia corrigiu com a lógica implacável das crianças. Eduardo se aproximou, ajoelhando-se ao lado de Marina. Sofia, às vezes os adultos conversam alto quando estão tentando resolver coisas importantes. Não é porque estão brigando. Sofia olhou entre os dois, seus olhos escuros processando a informação. Vocês estão tristes? Não, princesa. Eduardo estendeu a mão, tocando levemente o cabelo da filha. Papai só quer que a mamãe saiba que a ama muito. As palavras atingiram Marina como um soco. Ela se levantou rapidamente, afastando-se dos dois. Sofia, vai terminar de assistir o desenho. Já já o lanche fica pronto. A menina hesitou, claramente sentindo a tensão, mas finalmente obedeceu, voltando para a sala. Marina esperou até ter certeza de que Sofia não podia ouvi-los antes de se virar para Eduardo. Como você ousa? Ousar o quê? Dizer que me ama na frente dela. Usar nossa filha para me manipular. Eduardo se levantou lentamente, a dor evidente em seus olhos. Não é manipulação, Marina. É verdade. Verdade? Marina riu novamente, o som áspero e ferido. Você quer saber qual é a verdade, Eduardo? A verdade é que você me amava quando era conveniente. Quando eu não ameaçava seus planos, quando eu era só a namorada bonita que aparecia em seus jantares de negócios. Isso não é verdade. No momento em que me tornei real, no momento em que nossa relação produziu consequências reais, você me descartou como lixo. As lágrimas finalmente começaram a cair, queimando as bochechas de Marina. E agora, 2 anos depois, você resolve que me ama? Que quer ser pai. Muito conveniente, Eduardo. Eduardo deu um passo em direção a ela, as mãos estendidas. Marina, eu era um covarde, um idiota. Mas mudei. Mudou? Marina enxugou as lágrimas com violência. O homem que me destruiu 2 anos atrás era exatamente o mesmo que acabou de tentar comprar minha empresa pelas costas. Você não mudou nada, Eduardo. Ainda acha que pode resolver tudo com poder e dinheiro. Eu só queria... Você queria me controlar. Marina explodiu. Queria que eu ficasse dependente de você para poder ditar os termos do nosso relacionamento, para poder decidir quando e como ver Sofia. Eduardo ficou em silêncio por um longo momento, o rosto pálido. Finalmente ele disse, você tem razão. Marina piscou, surpresa com a admissão. Você tem razão. Eduardo repetiu, a voz baixa e carregada de arrependimento. Eu tentei controlar a situação. Tentei usar dinheiro para resolver algo que dinheiro não pode consertar. Foi exatamente o que fiz 2 anos atrás. E foi errado, então, como é errado agora. Marina cruzou os braços, ainda defensiva. E o que você pretende fazer a respeito? Cancelar a proposta imediatamente. Eduardo tirou o celular do bolso. Vou ligar agora para meu advogado. Ele discou um número, e Marina podia ouvir sua voz firme, dando instruções para cancelar qualquer tentativa de aquisição da empresa de Marina. Quando desligou, olhou para ela com uma vulnerabilidade que Marina não estava preparada para ver. Marina,
Eu sei que estraguei tudo. Sei que não mereço perdão, não mereço uma segunda chance. Mas Sofia, sua voz falhou. Sofia merece ter um pai que lute por ela, um pai que aprenda a ser melhor. Marina observou Eduardo por um longo momento. Podia ver a luta interna em seus olhos, a guerra entre o homem que sempre havia sido e o homem que estava tentando se tornar. O homem que me destruiu, ela disse finalmente, a voz baixa e cansada. Agora ensina nossa filha a sorrir. Eduardo fechou os olhos como se as palavras dela fossem uma absolvição que ele não esperava receber. Eu não sei se posso perdoar você, Eduardo. Marina continuou. Não sei se algum dia vou conseguir confiar em você novamente. Mas Sofia precisa de um pai. E por ela, por algum motivo que não consigo entender, escolheu você. Eduardo abriu os olhos e Marina viu lágrimas se formando ali. Não estrague isso. Sua voz era um sussurro ameaçador. Se você magoar nossa filha, se você desaparecer da vida dela como desapareceu da minha, eu farei você se arrepender pelo resto da sua vida. Nunca, Eduardo disse com convicção, nunca vou abandonar Sofia, ou você. Não importa quanto tempo leve, vou provar que mudei. Marina assentiu lentamente, exausta pela conversa. Vamos ver, Eduardo. Vamos ver. O aroma do perfume caro de Helena Mendonça impregnava o ar condicionado do restaurante sofisticado, misturando-se ao cheiro de flores dos arranjos importados sobre as mesas de mármore. Marina ajeitou nervosamente o vestido azul marinho, sentindo o tecido fino contra a pele, enquanto observava a mulher elegante à sua frente. Os cabelos grisalhos de Helena estavam impecavelmente penteados, e seus olhos azuis, tão diferentes dos de Eduardo, estudavam Marina com a frieza de um predador avaliando sua presa. Então você é a mulher que engravidou do meu filho. A voz de Helena cortou o silêncio como uma lâmina afiada, cada palavra pronunciada com precisão cirúrgica. Marina respirou fundo, inalando o aroma de lavanda do difusor que tentava amenizar a tensão no ambiente privativo do restaurante. Sou Marina, e você deve ser Helena. Senhora Mendonça para você. A correção veio instantânea, acompanhada de um sorriso gelado que não chegava aos olhos. Imagino que saiba por que pedi este encontro. Marina cruzou as pernas sob a mesa, o couro da cadeira estalando levemente com o movimento. Na verdade, não sei. Eduardo não mencionou que você queria me conhecer. Helena riu, um som cristalino e vazio, como o tinir de taças quebradas. Meu filho não sabe que estamos aqui. Eduardo sempre foi ingênuo quando se trata de mulheres como você. Mulheres como eu? Marina sentiu o sangue esquentar, mas manteve a voz controlada. Oportunistas. Helena saboreou a palavra como se fosse um vinho caro. Mulheres que engravidam propositalmente de homens ricos para garantir uma vida confortável. O garçom se aproximou discretamente, colocando uma taça de champanhe em frente a Helena e um suco de laranja natural diante de Marina. O som das bolhas estourando no champanhe era quase hipnótico no silêncio tenso que se instalou. A senhora está enganada. Marina tocou levemente a borda do copo gelado, sentindo as gotículas de condensação molharem seus dedos. Eu não quero nada de Eduardo. Nunca quis. Claro que não. Helena tomou um gole delicado do champanhe. Por isso que permitiu que ele se aproximasse da criança. Por pura bondade do coração. Marina sentiu a raiva borbulhando, mas forçou-se a manter a compostura. Permiti, porque Sofia tem o direito de conhecer o pai, por mais que eu discorde das escolhas dele. Sofia. Helena repetiu o nome com desdém. Nome comum para uma criança de sangue Mendonça. É um nome bonito. Significa sabedoria. Sabedoria. Helena riu novamente. Que irônico, considerando as circunstâncias de sua concepção.
Marina cerrou os punhos sob a mesa, as unhas se cravando nas palmas. O cheiro da comida chegando de outras mesas, trufa, salmão grelhado, molhos refinados, agora a enjoava. Senhora Mendonça, se a senhora tem algo a dizer, diga logo. Não tenho tempo para jogos. Helena pousou a taça sobre a mesa com um toque suave, mas o som ecoou como um martelo. Muito bem, vou ser direta. Quanto você quer para desaparecer da vida do meu filho? Marina piscou, certa de ter ouvido errado. Desculpe? 5 milhões? 10? Todo mundo tem um preço, querida. Qual é o seu? O mundo pareceu inclinar para o lado. Marina sentiu o sangue drenar de seu rosto, deixando-a tonta. O barulho do restaurante, conversas baixas, talheres tocando pratos, a música ambiente, tudo se tornou um zumbido distante. A senhora está oferecendo dinheiro para eu abandonar minha filha? Não seja dramática. Helena acenou com a mão, seus anéis de diamante cintilando sob a luz do lustre. Você pode levar a criança. Só quero que sumam da vida de Eduardo. Marina se levantou bruscamente, a cadeira raspando no piso de mármore com um som áspero. A senhora é louca. Sente-se. A voz de Helena cortou o ar como um chicote. Ainda não terminei. Eu terminei. Marina pegou a bolsa, mas Helena continuou falando. Eduardo está cometendo um erro. Essa obsessão pela criança está afetando seus negócios. Ontem ele cancelou uma reunião importante porque ela estava doente. Anteontem, saiu no meio de uma videoconferência porque você ligou. Marina parou, virando-se lentamente. Como a senhora sabe disso? Eu sei de tudo o que acontece na vida do meu filho. Helena sorriu friamente. E sei que você está sendo egoísta. Eduardo tem responsabilidades. Centenas de funcionários dependem dele. A empresa da família está em jogo. A empresa da família sempre foi mais importante que a própria família, não é? Marina voltou para a mesa, mas não se sentou. Foi assim que a senhora criou Eduardo. Foi por isso que ele me rejeitou quando descobriu a gravidez. Eu o protegi de um erro que poderia destruir tudo que construímos. Helena se inclinou para a frente, os olhos brilhando com uma intensidade perigosa. E vou protegê-lo de você também. Eduardo é adulto, pode tomar suas próprias decisões. Eduardo é um homem, e homens fazem escolhas estúpidas quando se trata de mulheres bonitas e crianças fofinhas. Helena tomou outro gole do champanhe, como se estivesse discutindo o tempo. Mas eu penso com a cabeça, não com outras partes do corpo. Marina sentiu náusea. A senhora é nojenta. Eu sou prática. Helena abriu a bolsa de couro italiana e tirou um envelope. 15 milhões, em dinheiro, livre de impostos. Tudo o que você precisa fazer é assinar este documento renunciando a qualquer direito sobre Eduardo e concordando em não procurá-lo novamente. Marina olhou para o envelope como se fosse uma cobra venenosa. E Sofia? Eduardo pode visitar a criança, esporadicamente, em horários que não interfiram com seus compromissos profissionais. A senhora quer transformar minha filha em um compromisso na agenda de Eduardo. Quero proteger o futuro da empresa Mendonça e, consequentemente, o futuro da própria criança. Se Eduardo arruinar os negócios por causa desta fase, Sofia não terá nada. Marina se sentou novamente, mas apenas para estar no mesmo nível de Helena. A senhora quer saber o que eu acho? Estou ouvindo. Acho que a senhora está com medo. Marina se inclinou para a frente, sua voz baixa e cortante. Medo de que Eduardo finalmente tenha encontrado algo mais importante que a aprovação da mamãe. O rosto de Helena se contraiu ligeiramente, a primeira rachadura em sua fachada perfeita. Eduardo mudou desde que conheceu Sofia. Marina continuou, ganhando confiança. Ele está aprendendo a ser humano, e isso assusta a senhora, não é? Você não sabe nada sobre meu filho.
Sei que ele está sendo pai pela primeira vez na vida, e isso o está transformando no homem que sempre deveria ter sido. Helena bateu a mão na mesa, fazendo as taças tinirem. Chega! Você vai aceitar minha oferta ou vou ter que tomar medidas mais drásticas? Medidas drásticas? Marina sentiu um frio na espinha. Posso tornar sua vida muito difícil, querida. Sua pequena empresa de marketing. Seria uma pena se perdesse todos os clientes de uma vez. Ou se a Receita Federal decidisse fazer uma auditoria minuciosa. Marina se levantou novamente, desta vez com determinação férrea. A senhora acabou de cometer um erro. Que erro? Mostrou quem realmente é. E agora vou contar para Eduardo exatamente o tipo de mãe que ele tem. Helena riu, mas havia menos confiança no som. Eduardo nunca acreditaria que eu faria algo assim. Sou sua mãe. Exatamente. A mãe que o ensinou que amor é condicional, que família é negociável, que dinheiro resolve tudo. Marina pegou o envelope e o rasgou ao meio, os pedaços caindo como confete sobre a mesa elegante. Mas sabe o que mais, senhora Mendonça? Eduardo não é mais aquele homem. Você está cometendo um erro terrível. O único erro que cometi foi subestimar o quanto a senhora é capaz de fazer para manter controle sobre seu filho. Marina se virou para sair, mas parou na porta. Mas Eduardo vai saber de tudo, e quando souber, vai ter que escolher a mãe que sempre o controlou ou a filha que o está ensinando a amar. Marina saiu do restaurante com o coração batendo descompassado, o ar fresco da rua contrastando com a atmosfera sufocante do ambiente que acabara de deixar. Suas mãos tremiam enquanto discava o número de Eduardo. Marina, aconteceu alguma coisa? Eduardo, precisamos conversar. Agora. Claro. Onde você está? Saindo do fazano. Sua mãe me chamou para um almoço. O silêncio do outro lado da linha foi ensurdecedor. Eduardo, vou buscá-la. A voz dele estava tensa, controlada. Não saia daí. Enquanto esperava, Marina observou o movimento da rua. Pessoas caminhando apressadas, carros passando, vida acontecendo normalmente. Mas para ela, tudo havia mudado nos últimos 40 minutos. A guerra pela alma de Eduardo havia apenas começado. E Helena Mendonça acabara de declarar que não pretendia perder sem lutar. A pergunta que agora martelava na mente de Marina era aterrorizante. Eduardo seria forte o suficiente para enfrentar a própria mãe? Ou o filho obediente, que sempre foi, ainda era mais forte que o pai que estava aprendendo a ser? 20 minutos depois, quando Eduardo parou o carro em frente ao restaurante e ela viu a determinação em seus olhos, Marina soube que a resposta definiria não apenas o futuro deles, mas o futuro de Sofia. O escritório de Eduardo exalava o aroma familiar de couro e madeira nobre, mas hoje havia uma tensão elétrica no ar que fazia cada móvel parecer uma testemunha silenciosa de uma batalha prestes a explodir. Helena Mendonça estava sentada na poltrona de veludo bordô, suas mãos enluvadas, segurando uma xícara de porcelana com a elegância gélida que sempre a caracterizara. Eduardo caminhava de um lado para o outro atrás da mesa de mogno, os passos ecoando no piso de mármore como batidas de um tambor de guerra. Você ofereceu dinheiro para Marina desaparecer da minha vida. A voz de Eduardo saiu controlada demais, cada palavra pronunciada com precisão cirúrgica. Helena tomou um gole delicado do chá, o vapor aromático subindo em espirais preguiçosas. Ofereci uma solução prática para um problema que está destruindo tudo que construímos. Sofia não é um problema. Eduardo bateu a mão na mesa, fazendo os porta-retratos de cristal tremblerem. Ela é minha filha. Ela é uma complicação. Helena pousou a xícara no pires com um toque suave, mas o som ecoou como um tiro no silêncio tenso. Eduardo, você cancelou 6 reuniões importantes este mês. Os alemães estão questionando sua dedicação ao negócio.
Eduardo parou de andar, virando-se para encarar a mãe. O terno grafite estava amarrotado, a gravata afrouxada, sinais de um homem que havia passado horas tentando processar a traição materna. E daí? Existem coisas mais importantes que negócios, mãe. Helena riu, um som cristalino que cortou o ar como vidro quebrado. Mais importantes? Eduardo, você tem responsabilidades. 1.200 funcionários dependem de você. Acionistas que confiaram milhões em suas decisões. E minha filha também depende de mim. Eduardo se aproximou da poltrona, observando a mulher que o criara com uma mistura de amor e mágoa. Pela primeira vez na vida, alguém precisa de mim por quem eu sou, não pelo que possuo. Que romantismo barato! Helena se levantou com elegância felina, alisando a saia do conjunto Chanel. Você está apaixonado pela ideia de ser pai, não pela realidade. Crianças choram, Eduardo, ficam doentes, exigem tempo, atenção, sacrifícios. Eu sei disso. Eduardo cruzou os braços, os músculos tensos sob o tecido da camisa. E estou disposto a fazer todos os sacrifícios necessários. Helena caminhou até a janela panorâmica, observando a cidade se estendendo lá embaixo. As luzes do entardecer começavam a piscar, criando um mosaico dourado contra o céu alaranjado. Como sua mãe, é meu dever protegê-lo de decisões impulsivas. Sua voz ecoou contra o vidro. Essa mulher o manipulou, Eduardo. Usou a criança para despertar seus instintos paternais. Marina não é manipuladora. Eduardo se aproximou da janela, ficando ao lado de Helena. Ela me rejeitou quando tentei me aproximar. Rejeitou meu dinheiro, minha ajuda, tudo. Estratégia inteligente. Helena virou-se para o filho, os olhos azuis brilhando com uma frieza calculista. Fazer-se de difícil sempre funciona com homens como você. Eduardo sentiu algo se romper dentro do peito. Uma conexão invisível que o prendera à aprovação materna por 35 anos. Homens como eu? Homens que confundem responsabilidade com sentimentalismo. Helena tocou o braço do filho com carinho falso. Eduardo, você pode sustentar a criança sem se envolver emocionalmente. Pague uma pensão generosa. Visite esporadicamente. Pare! A palavra saiu como um rugido baixo. Pare de falar da minha filha como se ela fosse um compromisso de negócios. Helena recuou um passo, surpresa com a intensidade da reação. Eduardo, não, mãe. Agora você vai me escutar. Eduardo se virou completamente para encará-la, o peito subindo e descendo com respiração acelerada. Sofia tem 2 anos e já fala meu nome. Quando me vê, seus olhos brilham. Ela confia em mim completamente, sem questionar se mereço ou não. As palavras saíam carregadas de uma emoção que Helena nunca havia visto no filho. Eduardo continuou, a voz cada vez mais firme. Quando Sofia está doente, nada mais importa. Quando ela precisa de mim, eu deixo tudo para estar com ela. E sabe por quê? Porque pela primeira vez na vida entendo o que significa amar alguém mais que a mim mesmo. Helena empalideceu ligeiramente, mas manteve a postura ereta. Esse sentimentalismo vai passar, Eduardo. É uma fase. Não é uma fase. Eduardo explodiu. Anos de repressão emocional finalmente encontrando vazão. É quem eu sempre deveria ter sido, um homem capaz de colocar a família antes dos lucros. A família? Helena cuspiu a palavra como se fosse venenosa. Elas não são nossa família, Eduardo. São estranhas que apareceram em sua vida há 2 meses. Sofia carrega meu sangue. Marina é a mãe da minha filha. Elas são minha família, sim. Eduardo caminhou até a mesa, pegando uma foto emoldurada onde aparecia ao lado de Sofia no playground. E eu vou protegê-las. Helena observou a foto com repugnância mal disfarçada.
Protegê-las de quê? De pessoas como você. As palavras saíram baixas, mas carregadas de uma determinação que fez Helena dar outro passo para trás. De pessoas que acham que amor é fraqueza, que família é negociável. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo som do ar-condicionado e o barulho distante do trânsito lá embaixo. Helena estudou o rosto do filho, procurando sinais do menino obediente que sempre controlara. Eduardo, você está jogando fora tudo que construímos juntos por causa de uma fantasia. Não é fantasia, mãe. É real. Mais real que qualquer negócio que já fechei. Eduardo guardou a foto cuidadosamente na gaveta da mesa. E se você tentar prejudicar Marina ou Sofia novamente, vai ter que escolher. Aceitar minha nova família ou perder o filho. Helena riu, mas havia menos confiança no som. Você não seria capaz de me abandonar. Sou sua mãe. E você não seria capaz de chantagear a mãe da sua neta. Eduardo se aproximou novamente, parando a poucos centímetros de Helena. Mas foi exatamente isso que fez. Eu estava protegendo nossos interesses. Nossos? Eduardo balançou a cabeça. Não existem nossos interesses, mãe. Existem os seus. Sempre foram apenas os seus. Helena sentiu o chão se mover sob seus pés. Pela primeira vez em décadas, estava perdendo controle sobre Eduardo. Se você continuar nesse caminho, vai perder tudo. Sua voz tremeu imperceptivelmente. A empresa, o respeito dos sócios, sua posição social. Podem me chamar de louco. Eduardo caminhou até a porta do escritório, abrindo-a em um gesto claro de dismissão. Mas essa é minha família. Helena permaneceu imóvel por um momento, processando a derrota. Depois, com a dignidade ferida de uma rainha deposta, caminhou em direção à porta. Você vai se arrepender dessa decisão, Eduardo. A única coisa de que me arrependo é ter demorado tanto para tomá-la. Helena parou no batente, sem se virar. Quando essa fantasia romântica acabar, quando você perceber que abriu mão de tudo por nada, não venha me pedir ajuda. Não vou precisar. Eduardo observou a silhueta rígida da mãe. Porque finalmente encontrei algo que vale mais que sua aprovação. Helena saiu sem olhar para trás, seus saltos ecoando pelo corredor até desaparecerem no elevador. Eduardo fechou a porta e se encostou nela, fechando os olhos e respirando profundamente. O telefone tocou. Marina. Eduardo, como foi? Foi libertador. Ele sorriu pela primeira vez em horas. Minha mãe acabou de descobrir que não me controla mais. E agora? Eduardo olhou pela janela, observando as luzes da cidade. Lá em algum lugar, Sofia estava brincando, rindo, sendo a criança maravilhosa que mudara sua vida completamente. Agora vou para casa de verdade, com vocês. Eduardo... Marina, eu sei que ainda não confia em mim completamente. Sei que vai levar tempo para reconstruir tudo que destruí, mas acabei de romper com tudo que me prendia ao passado. Marina ficou em silêncio por um momento. Quando falou, sua voz estava suave, quase sussurrada. Sofia perguntou se você vem jantar conosco hoje. Eduardo sentiu o peito se apertar de emoção. Diga para ela que papai está indo para casa. Enquanto arrumava a mesa e desligava o computador, Eduardo sabia que havia perdido muito nos últimos minutos. A aprovação materna, possivelmente alguns negócios, talvez até parte da empresa. Mas enquanto dirigia em direção ao apartamento onde Marina e Sofia o esperavam, Eduardo soube que havia ganhado algo infinitamente mais valioso. A chance de ser o homem que sua filha merecia como pai. Eu perdi milhões, pensou enquanto parava no semáforo, mas ganhei meu mundo de volta. O aroma das rosas brancas misturava-se ao cheiro doce do bolo de chocolate que Sofia havia insistido em ajudar a decorar. Marina observava pela janela do apartamento o movimento matinal da rua.
seus dedos brincando nervosamente com a barra do vestido creme que escolhera para o dia mais importante de suas vidas. 3 meses haviam se passado desde o confronto de Eduardo com Helena, e lentamente, como flores desabrochando após um inverno rigoroso, eles haviam reconstruído algo que nunca souberam que poderia existir: uma família de verdade. Mamãe, papai vai chegar logo? Sofia correu até Marina, o vestidinho rosa com laços de cetim balançando a cada passo. Seus cachinhos estavam presos com uma tiara pequena de pérolas falsas, e os olhos escuros brilhavam de ansiedade infantil. Já, já, meu amor. A Marina se agachou, ajeitando a saia do vestido da filha. Papai só foi buscar a vovó Carla. Sofia franziu a testa, concentrada. Vovó Carla vai chorar de novo. Marina riu, lembrando-se da reação da sócia quando soubera do pedido de casamento. Carla havia chorado tanto que precisou refazer a maquiagem 3 vezes. Talvez um pouquinho, mas são lágrimas felizes, princesa. A campainha tocou e Sofia disparou em direção à porta como um foguete rosa. Papai! Marina abriu a porta e seu coração ainda deu uma pequena cambalhota ao ver Eduardo. Ele usava um terno cinza claro que realçava seus olhos escuros e carregava um buquê de margaridas, as flores favoritas de Marina, não as rosas caras que costumava comprar no passado. Princesa! Eduardo se abaixou para abraçar Sofia, que se jogou em seus braços com entusiasmo total. Você está linda! Você também, papai! Sofia tocou a gravata dele com curiosidade. É dia especial? O dia mais especial de todos. Eduardo olhou por cima da cabeça da filha, encontrando os olhos de Marina. Bom dia, futura esposa. Marina sentiu as bochechas esquentarem. Mesmo depois de 3 meses, ainda se surpreendia com a ternura genuína na voz dele, quando a chamava assim. Carla apareceu atrás de Eduardo, já com os olhos mareados. Mari, você está radiante. Obrigada por aceitar ser nossa testemunha. Marina abraçou a amiga, respirando o perfume floral que Carla sempre usava. Como se eu fosse perder isso. Carla limpou discretamente o canto dos olhos. Depois de tudo que vocês passaram... Eduardo pegou Sofia no colo, observando as 2 mulheres. Estão prontas? Acho que sim. Marina pegou a bolsa pequena de mão, verificando se tinha tudo. Documentos, aliança de Sofia, que ela havia insistido em carregar. Um lenço para as lágrimas inevitáveis. Desceram juntos até o carro de Eduardo. Sofia tagarelava animadamente sobre como havia ajudado a escolher as flores, enquanto Eduardo a instalava cuidadosamente na cadeirinha. Marina observou a cena, o cuidado com que ele ajustava os cintos, a paciência infinita com as perguntas da filha, e sentiu uma onda de gratidão por ter dado uma segunda chance àquele homem. O cartório civil era um prédio simples no centro da cidade, sem a ostentação que Eduardo provavelmente imaginara para seu casamento anos atrás. Mas quando eles entraram na sala decorada com flores singelas e luz natural, Marina soube que era perfeito. O juiz era um homem de meia-idade com um sorriso gentil, que se abaixou para cumprimentar Sofia pessoalmente. E você deve ser a princesa Sofia. Ouvi dizer que tem um trabalho muito importante hoje. Sofia assentiu seriamente. Vou entregar as alianças. Responsabilidade enorme. O juiz piscou para ela. Tenho certeza de que vai se sair muito bem. Eles se posicionaram diante do altar improvisado. Eduardo segurou a mão de Marina, seus dedos entrelaçados como 2 peças de quebra-cabeça que finalmente encontraram seu lugar. Sofia ficou entre eles, segurando a pequena almofada com as alianças. Estamos reunidos hoje. O juiz começou a cerimônia, mas Marina mal conseguia se concentrar nas palavras. Estava perdida nos olhos de Eduardo, vendo ali uma mistura de amor, arrependimento e esperança que fez seu coração se apertar. Quando chegou a hora dos votos, Eduardo limpou a garganta nervosamente. Marina! Sua voz tremeu ligeiramente.
3 anos atrás, eu era um homem que achava que sabia o que era importante na vida. Achava que sucesso se media em dinheiro, que amor era luxo que não podia me dar ao luxo de ter. Sofia olhou para cima, fascinada pela seriedade na voz do pai. Você me ofereceu o maior presente que alguém pode dar, uma família. E eu, covarde e idiota que era, rejeitei esse presente. Eduardo engoliu em seco, lutando contra a emoção. Mas a vida me deu uma segunda chance. Nos deu uma segunda chance. Ele olhou para Sofia, depois de volta para Marina. Prometo que nunca mais vou colocar nada acima da nossa família. Prometo ser o marido que você merece e o pai que nossa filha precisa. Prometo que, aconteça o que acontecer, vocês sempre virão em primeiro lugar. Marina sentiu as lágrimas escorrerem livremente pelo rosto. Quando chegou sua vez, a voz saiu embargada. Eduardo, você me machucou profundamente. Por muito tempo, achei que nunca conseguiria perdoar você. Mas Sofia... Ela olhou para a filha, que observava tudo com olhos arregalados. Sofia me ensinou que o amor verdadeiro não é perfeito. É forte. Eduardo apertou sua mão mais forte. Você provou que pessoas podem mudar, que o amor pode crescer do sofrimento. Prometo te dar a chance de ser o homem que você quer ser. Prometo que vamos construir uma família baseada no amor verdadeiro, não no medo. O juiz sorriu, claramente emocionado. Agora as alianças... Sofia se adiantou solenemente, oferecendo primeiro a aliança de Eduardo para Marina. Para o papai... Marina deslizou a aliança dourada no dedo de Eduardo, suas mãos tremendo ligeiramente. Quando foi a vez dele, Eduardo segurou a mão de Marina com reverência quase religiosa. Com esta aliança, ele repetiu as palavras do juiz, mas seus olhos não deixaram os de Marina nem por um segundo. Agora eu posso pronunciar vocês marido e mulher. O juiz sorriu amplamente. Pode beijar a noiva. Eduardo se inclinou, tocando os lábios de Marina em um beijo suave, cheio de promessas. Sofia bateu palmas entusiasmada. Agora somos família de verdade, ela gritou, fazendo todos rirem. Do lado de fora do cartório, Carla insistiu em tirar centenas de fotos. Sofia posou com seriedade profissional, depois correu para brincar no pequeno jardim enquanto os adultos conversavam. Mari, posso falar com você um minuto? Carla puxou Marina para o lado. Claro. Você tem certeza? Depois de tudo que ele fez? Marina observou Eduardo brincando com Sofia, ensinando-a a fazer coroas com as margaridas que haviam caído no chão. Carla, o homem que me rejeitou 3 anos atrás não é o mesmo que está ali. As pessoas podem mudar quando encontram algo que vale a pena lutar. E se ele voltar a ser quem era? Marina sorriu, observando Eduardo colocar uma coroa de flores na cabeça de Sofia, que gargalhava deliciada. Então Sofia e eu seremos fortes o suficiente para lidar com isso. Mas eu acredito nele, acredito em nós. Eles foram almoçar em um restaurante pequeno que Sofia havia escolhido. Um lugar simples que servia o melhor macarrão com queijo da cidade, segundo ela. Durante toda a refeição, Sofia não parou de falar, contando para todos os garçons que seus pais haviam se casado. Agora, papai mora com a gente para sempre. Ela anunciou para uma mesa de idosos que sorriram indulgentes. Quando chegaram em casa, Sofia estava exausta de tanta emoção. Eduardo a carregou até o quarto e Marina o seguiu, observando-o ajudar a filha a trocar de roupa. Papai, agora você vai dormir aqui toda noite? Sofia perguntou enquanto Eduardo penteava seus cabelos. Toda noite, princesa. Para sempre. E quando eu acordar de manhã, você vai estar aqui? Sempre. Eduardo beijou a testa da filha. Papai não vai mais embora. Sofia sorriu sonolenta. Bom, eu gosto quando somos 3. Depois que Sofia adormeceu, Marina e Eduardo se sentaram no sofá da sala. O silêncio confortável preenchido apenas pelo som distante do trânsito. Obrigado.
Eduardo disse de repente. Pelo quê? Por me dar uma segunda chance, por acreditar que eu podia ser melhor. Marina se aconchegou contra ele, respirando o perfume que agora associava com segurança e amor. Eduardo, do pedido cruel ao milagre da reconciliação, o amor venceu. Ele a abraçou mais forte, beijando o topo de sua cabeça. Venceu sim, e dessa vez é para sempre. Lá fora, a chuva começou a cair suavemente, criando uma música de fundo para o início de uma nova vida. Uma vida onde o amor havia triunfado sobre o medo, onde uma família havia nascido das cinzas da dor. E no quarto ao lado, Sofia dormia profundamente, protegida pelo amor de dois pais, que finalmente haviam aprendido que algumas coisas valem mais que qualquer tesouro do mundo.